Bom dia, bom dia, bom dia. 13 de janeiro. Como pode melhorar ainda mais? Já estamos quase na metade do primeiro mês de 2026. E hoje eu quero dizer para vocês, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa prática do Ho'oponopono para transformar, para iluminar as nossas vidas. O Ho'oponopono, ele surgiu na minha vida em 2018, ao finalzinho de 2018, no momento que eu me sentia no fundo do poço, sabe? Quando a gente se sente sem chão, não sabe qual caminho seguir, tá sem direção. E o Ho'oponopono, ele entrou na minha vida num momento de muita sombra e trouxe muita luz. E é isso que eu trago para vocês todas as terças-feiras, há mais ou há quase 3 anos, já nem sei mais direito, quando eu comecei a fazer as lives das terças aqui com vocês. E é isso que eu ensino e é isso que eu trago aqui para quem me acompanha, para quem me segue aqui no Insta, né? E tenho compartilhado no YouTube também agora. As nossas gravações das terças estão indo lá para o YouTube também, porque lá fica mais permanente, né? É mais fácil de acessar, é mais fácil de buscar o conteúdo. Aqui no Insta é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico e a gente se perde. Oi Isa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Elizabeth. Sejam todas bem-vindas. Voltando então, quando o Ho'oponopono ele surgiu na minha vida, eu já tinha ouvido falar de Ho'oponopono mais de uma vez, só que não fazia sentido, né? Repete as frases, é só fazer isso, e aquilo não ressoava comigo. Então assim, talvez algumas de vocês ainda não ressoem no tempo do Ho'oponopono. Sabe aquele ditado que diz que quando o mestre, o discípulo está pronto, o mestre aparece? Bom dia, Carolzinha. É sobre isso, né? Então, quando a gente está pronto, a técnica, a ferramenta energética, a pessoa que pode nos ajudar, que pode nos guiar, pode nos conduzir, ela aparece porque a gente está pronto. E este pronto, gente, não é um pronto artificial, né? Assim, agora eu tô pronto, eu quero, né? É aquele é energético, é aquele pronto que vem do coração. E aí é quando a gente se entrega para coisa, é quando a gente se entrega de verdade para mudança, é quando a gente se entrega para transformação. Então, eu já tinha ouvido falar de Ho'oponopono, só que não ressoava comigo. Eu até tentei fazer antes, né, de 2018, só que aquilo não fazia sentido para mim. Outras técnicas, outras ferramentas, né? Porque esse mundo terapêutico, holístico, energético, ele tá na minha vida desde 2006. Não atendendo, não compartilhando com as outras pessoas, mas para o meu próprio desenvolvimento. E não ressoava comigo os florais, o reiki, fazer uma técnica de regressão, né? Ter o meu atendimento terapêutico, mas não ressoava comigo. Eu falava as frases e aquilo não dizia nada para mim. Mas em 2018, quando eu mais uma vez, né, fui convidada a fazer o Ho'oponopono, pela primeira vez fez sentido para mim. E eu comecei a usar o Ho'oponopono, a repetir as frases. Eu me inscrevi num treinamento, numa formação, né? E aquilo começou a reverberar comigo, sabe? Eu estava pronta para a energia do Ho'oponopono, porque é uma energia forte de libertação. A gente vai libertando camada por camada as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas mágoas, as nossas culpas, vai botando luz em tudo isso. E vai entendendo que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem na vida da gente, as boas e as ruins. Talvez antes do Ho'oponopono, de eu estar pronta, aberta energeticamente para o Ho'oponopono, eu não estivesse pronta para aceitar
a minha responsabilidade sobre os dramas que eu estava vivendo, ou que eu já tinha vivido, sobre os sofrimentos. Como assim eu sou responsável? Eu estou atraindo o sofrimento, os dramas, as mágoas, as culpas para minha vida. Porque o Ho'oponopono diz isso. É uma das premissas básicas do Ho'oponopono. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na vida da gente, de bom ou de ruim. Né? As coisas boas a gente aceita, mas as ruins, como assim? Tu tá dizendo que eu tô trazendo isso pra minha vida? Sim. Só que a gente tem que dar conta de sustentar esta responsabilidade e às vezes a gente não tá pronto para isso. A gente quer continuar se colocando no lugar da vítima, né? Da pobrezinha, da coitadinha, que não teve opção, que não isso, que não aquilo. E tá tudo bem. Mas o Ho'oponopono, ele vai te convidar a olhar para ti. Ele vai te convidar a olhar para ti e dizer assim, não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre como eu encaro a vida, como eu encaro os movimentos. Não é sobre o que me aconteceu, é sobre como eu escolho continuar caminhando apesar daquilo que me aconteceu. É sobre isso. E isso, gente, gera um medo, né? Porque assim, se eu sou responsável, isso me traz poder. Se eu sou responsável e estou atraindo as coisas boas e as coisas ruins para minha vida, isso me dá poder de transformar também, de escolher diferente. E aí a segunda premissa do Ho'oponopono é que a gente não tem 100% de controle. A gente precisa soltar. A gente vai fazer o movimento para limpar, para transformar e vai soltar. E as transformações, elas vão acontecendo à medida que eu solto, que eu entrego, que eu confio, que eu aceito. Né? Então a gente está falando de uma energia que fala no sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E tá falando numa energia que fala de entrego, confio, aceito e agradeço. Para algumas pessoas é difícil aceitar o Ho'oponopono porque traz para as pessoas, quando a gente fala sinto muito e me perdoa, o sentimento de culpa. Então eu tô aceitando que eu sou culpada. E aí aqui eu quero deixar claro para vocês que eu não tô falando sobre o outro, eu tô falando sobre mim. Quando eu digo sinto muito, eu tô dizendo sinto muito para mim. Quando eu digo eu te perdoo, perdão, eu peço perdão, eu estou pedindo perdão para mim. Por quê? Eu sinto muito por tudo que eu já vivi. Eu sinto muito por eu ter custado tanto para abrir os meus olhos. Eu sinto muito por eu ter permitido que as pessoas avançassem, me responsabilizassem, e eu aceitei isso. Eu sinto muito por eu não ter colocado limite. Perdão por eu não ter conseguido olhar para isso até agora. Né? A gente precisa se perdoar. Bom dia, Cris! Ai, que saudade! Cris, outro dia eu tava vendo uma... Ai, desculpa, gente, mas assim, a Cris Lobato foi minha colega de técnico em química, ó. A long time ago, hein, Cris? Nossa senhora, eu só vejo as suas fotos, suas postagens, né? O teu gurizinho lindo. Ai, boa noite pra ti, né? A Cris tá na Austrália, é Austrália, né, Cris? Ah, que legal. Então, gente, voltando pro Ho'oponopono, né? Porque senão daqui a pouco eu já vou parar lá na Austrália. A gente fala essas palavras pra gente. Não é pro outro. Eu não peço perdão pelo outro, pro outro. Eu peço perdão pra mim. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, é a gente que não se perdoa. É a gente que fica com um chicotezinho dizendo assim, como é que tu fez isso? Como é que tu não percebeu? Como é que tu deixou que isso acontecesse? Que burra que tu é.
Tem aquele serzinho dentro da gente nos cobrando, nos cobrando, nos cobrando, nos cobrando. E a gente precisa se perdoar. A gente foi e fez aquilo que foi possível fazer. Ah, bom te ter aqui. A gente fez aquilo que foi possível ser feito, com as ferramentas, com o conhecimento, com a maturidade que a gente tinha. E por isso a gente precisa pedir perdão, porque a gente precisa integrar todas as nossas versões. E muitas vezes a gente faz de conta que algumas delas não aconteceram. A gente vira as costas, sabe? A gente fica aquela criança emburrada, chata, e não olha para trás. E a gente precisa se olhar, a gente precisa acolher quem a gente já foi, né? A gente precisa acolher as nossas versões e integrar todas elas. Porque nós somos hoje quem nós somos por causa daquelas versões, por causa das burradas, das tropeçadas, né? Como queiram chamar, que a gente já viveu. Os erros fazem parte do acerto. E muitas vezes a gente não se perdoa pelos erros que já cometeu. Mas a gente esquece que esses erros nos trouxeram a aprendizado. Temos vergonha de nós mesmos. Exatamente. A gente tem vergonha de quem a gente já foi. A gente tem vergonha de muitas coisas. E aqui eu lembrei de uma coisa, né? A Cris é consteladora e eu vim morar em Porto Alegre, eu tinha 8 anos, tá? Eu tinha 2 grandes vergonhas na minha vida. Primeiro era ter vindo do interior e de uma praia, né? De ser marisqueira. Eu nasci em Torres, gente, que é uma cidade litorânea aqui do Rio Grande do Sul, para quem não conhece. E a gente fala que quem nasce em Torres é marisqueira, né? Então eu tinha vergonha de ser marisqueira. Eu me lembro que quando eu cheguei no colégio, eu falava um pouco cantado, né? Porque o pessoal do litoral aqui, os nativos falam cantado. Então os meus colegas riam de mim porque eu falava cantado. E eles riam de mim porque o meu sobrenome do meio, sobrenome materno, é Justo, né? E eu não gostava do Justo, né? Tamara Justo Falavinha. Eu não gostava do Justo. Então assim, eu tinha vergonha do Justo, eu tinha vergonha da origem, da minha origem, né? Porque eu tinha vergonha de ser marisqueira e ser justo. E quem era marisqueira e justo? A minha mãe. Não era o meu pai. Meu pai não tinha nascido em Torres, era a minha mãe. Então eu levei muitos anos para curar esta ferida com a minha mãe, né? Honrar a minha mãe. E aqui eu quero dizer para vocês que honrar não é repetir. Honrar é transformar, é respeitar, né? O lugar dela e a minha origem. Levei muitos anos, gente. E vocês não vão acreditar, meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E na Ferramentas Gerais eu era menor aprendiz. E a gente tinha nome de guerra, né? Então a gente tinha crachá e usava o nome de guerra. E já tinha uma Tamara, né, trabalhando na empresa. E eles não me perguntaram como é que eu queria ser chamada. Aí meu crachá veio Tamara Justo, né? Eu fui chamada de Tamara Justo por 2 anos. Olha o que é, né? Então, assim, o universo ele vem trazendo mais do mesmo pra gente. Eu não vibrava, eu não queria aquilo e o universo me colocou. Então, eu tive, né, que olhar pro meu nome, o Justo. E não foi ali com 14 anos, até os 16, que eu curei a minha mãe, tá? Minha mãe, eu fui trabalhar muito, né? Lá na frente, bem mais velha, depois dos 40, 44, 45, eu comecei a limpar e reestruturar a minha história, né? A ressignificar a minha história com a minha mãe. E depois, com o tempo, à medida que eu fui ficando mais velha, eu passei a usar mais o Justo, né? Aí olha só, mais uma coisa interessante, na negação dessa minha
da minha linhagem, né, ancestralidade materna. Quando eu casei a primeira vez, eu assumi o nome do meu marido e o que eu fiz? Tirei o Justo. Naquela época podia tirar nome, né? Então eu me tornei Tamara Falavinha Demarque. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o Justo. E eu na época me lembro assim que eu disse, não, eu vou botar o nome, sobrenome, porque eles estavam pedindo cidadania italiana, não sei o quê, pra eu ter direito a isso e aquilo, não sei o quê. Mas não foi por isso. Lá no íntimo é porque era a oportunidade que eu tinha de tirar o Justo do meu nome. Lembro da minha família tendo um sistema muito diferente do tradicional. Sim, né? Cris, lembra na época que eu entrei no técnico em química, meu pai foi morar nos Estados Unidos, né? Foi tentar a vida nos Estados Unidos e ficou eu e os meus irmãos, minha mãe, né? Nós 4 e a minha mãe no Brasil. Depois o meu pai voltou em 96, não deu certo, resumindo, em 98 a minha mãe foi morar com ele lá, né? Depois em 2000 foram as minhas 2 irmãs, a mais nova e a do meio. E no Brasil hoje só tem eu e meu irmão. Meu pai faleceu faz 3 anos. Sim, o pai estava morando fora já quando eu entrei no técnico em química, né? Que foi em 93. Foi 93, 94, né? Já nem sei mais. Eu acho que foi, né? Ou foi 92, 93. Ah, tô perdida. Mas então olha só. Olha tudo que eu fiz no movimento. Meu primeiro casamento, gente, não deu certo. Eu me separei. Aí depois da separação, né? Volta o nome todo original de novo. Tamara, Justo Falavinha. E aí pela primeira vez eu comecei a usar o Justo mais. E por que eu comecei a usar o Justo mais? Porque é mais fácil para as pessoas, né? Ah, Tamara Justo. Que eu Falavinha, se diz Falavinha, mas se escreve Falavigna, G-N-A. Então, se eu falo Falavigna, tem gente às vezes que escreve G-U-I, né? Gui-na. Se eu falo Falavinha, as pessoas botam N-H. Então, Tamara Justo. E eu comecei a me apropriar do sobrenome Justo pela facilidade que as pessoas tinham de entender. Então a gente precisa ir curando, né? Curando. Hoje eu consigo olhar para trás e entender os movimentos que eu fiz de negação com essa parte da família, né? Hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu sou torrense, né? Sou torrense, mas eu amo Porto Alegre, eu sempre amei Porto Alegre. Eu me lembro de pequena a gente vir visitar o meu avô e a gente sempre vinha na madrugada ou voltava para Torres à noite e eu tinha verdadeiro assim, deslumbre, sabe, de chegar pela freeway, pelo acesso a Porto Alegre, assim, ver as luzes da cidade, era algo assim que era uma mágica para mim. Eu me adaptei super fácil à mudança de Torres para Porto Alegre, os meus irmãos sofreram mais, né, a minha irmã mais nova já nasceu aqui, mas os dois do meio, assim, sofreram bastante, né? Porque a gente foi morar em um apartamento super pequeno, até mudar para uma casa. Então, assim, mas eu tava feliz da vida, né? Porque eu tinha fascinação, gente, por escada rolante. Olha as coisas, né? Eu gostava de ir pro centro de Porto Alegre com a minha mãe, ir de ônibus e subir e descer a escada rolante. Era a minha coisa preferida, assim, sabe? Porque talvez não tinha essas coisas, né? Andar de elevador. E a minha mãe tinha medo do elevador, tinha medo da escada rolante, né? Então, assim, eu me sentia poderosa, eu me sentia muito maior do que a minha mãe, já muito pequena. Olha como eu não encontrava o meu lugar, né? Então, constelar, gente, é maravilhoso, tá? Eu não sou consteladora, mas eu já constelei algumas vezes e constelar é maravilhoso, né? A gente, na hierarquia familiar, na constelação sistêmica, né, encontrar o lugar da gente. Porque eu estive fora do meu lugar muito tempo, né? E honrar quem veio antes também. Lembrando que honrar não é repetir dor, não é repetir sofrimento, honrar é transformar, né?
Então a gente honra, aceita os pais possíveis, porque às vezes a gente também cria uma fantasia. Nós são os pais possíveis, assim como nós somos os pais possíveis dos nossos filhos. É muito divino o processo de despertar da constelação, exatamente. Mas eu também, Cris, só constelei quando eu estava pronta para constelar. Né? Eu realmente estava pronta para constelar. Porque também é um processo que a gente tem que estar pronto, né? Então, assim, na hora que... Na verdade, assim, é o que funciona para mim, né? Quando eu tô pronta, as coisas chegam e a transformação vem. E é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Na hora que eu me abro para aquela energia... E aí a gente vai trabalhando, né, de diversas formas. Eu tenho várias técnicas que eu aplico em mim, né, há muito tempo. E eu sempre fui atendida por terapeuta holística também, né, sempre fiz, eu sempre gostei. Aliás, desde a minha separação, então desde 2006 pra cá. Recebe com tudo que nos custa e tudo que custou pros teus, exatamente. Mas é transformador, gente. Então, assim, quando a gente tá pronto, o mestre chega, o mestre se apresenta e o mestre nos conduz, né? Ele nos guia, porque a gente tá aberto e isso é energia, gente. É energético, né? Não é mental. O nosso mental, ele pode escolher, né? Ele escolhe, mas se a gente não tá aberto, né? No nosso inconsciente, energeticamente, espiritualmente, né? A gente não recebe tudo aquilo que a gente poderia receber e transformar. Porque o mental, que consciente, que é assim, né? Sendo bem boazinha, 5%, ele quer controlar, ele quer ter controle, ele não solta. Só que o que comanda a gente é o nosso grande inconsciente, né? Aquela base do iceberg que é imensa. É isso que termina controlando a gente. E aí a gente repete padrão, a gente segue inconsciente coletivo, a gente entra em matriz de escassez e vai embora, né? Então a gente começa a se perceber mais, fazer um movimento para dentro, vai se abrindo e vai curando as partes em nós que nós estamos prontos para deixar curar. E por isso que eu digo, é camada por camada. A gente não vai lá dentro da raiz, lá no fundo, né? Achando a raiz. Porque se foi uma coisa que eu descobri ao longo dessa minha caminhada, é que quando a gente acha que chegou na raiz, pode ter certeza que tem uma raiz mais profunda, né? Porque toda raiz, ela tem muitas ramificações. E a gente chega nas primeiras camadas. Aí a gente aprofunda mais e a gente vai indo. À medida que a gente dá conta de lidar com a dor e com o sofrimento. Porque é acessar a sombra. Acessar a sombra dói, gente. Dói. Eu não vou dizer pra vocês que é sem dor o processo. Dói, porque a gente precisa olhar para aquilo. Aí a gente transborda. Eu sou a pessoa que chora, né? Eu choro porque aquilo me alivia. E aí aquilo limpa e acalma. E aí a gente passa mais um período transitando tranquilo. Quando a gente está pronto de novo, a gente faz mais um mergulho, mais uma camadinha. E às vezes a gente acha assim, nossa, curei. E de repente algo vem de novo, diz assim, puta, eu achava que eu já tinha curado essa coisa, tá aí de novo. Né? Então eu com a minha mãe mesmo, né? Eu venho curando a minha relação com a minha mãe há alguns anos já, né? Uns bons pares de anos. E de vez em quando ela me diz uma coisa que aquilo, sabe, é um gatilho pra mim. Eu digo, nossa, por que eu me magoei tanto? Entende o Ho'oponopono? Que eu não pergunto assim, por que ela falou isso pra mim? Né? Por que ela me magoou e me machucou desse jeito? Não, a pergunta é, por que eu me magoei tanto com essa fala dela? Não é sobre o outro, é sobre mim. Porque se eu tivesse curada, aquilo não ia entrar por ouvido ser pelo outro, entendeu? Isso é dela. É simples assim, a gente entende se isso é dela, isso não é meu. Mas a gente machuca, dói, e a pergunta é, por que me magoei tanto com isso?
E aí a gente para e olha para dentro da gente, a gente limpa. E aí eu digo para mim, sinto muito por tu ter se magoado com isso. Perdão se eu não olhei para isso o suficiente. Eu ofereço o meu amor, eu te amo pra gente curar. E agradeço a oportunidade de poder olhar para isso de novo. Porque é sobre isso, gente. E aí eu tô falando da relação com a minha mãe, porque a gente começou a falar de constelação, porque eu comecei a falar, né, da questão de que eu tinha vergonha do justo, eu tinha vergonha de ser marisqueira, de ser torrense, né? Eu tinha vergonha de ela ter, né, medo do elevador, medo da escada rolante, medo de atravessar a rua, medo da sinaleira. Sinaleira é semáforo, tá? Pra quem não é do sul aqui. Né? Eu tinha vergonha, muitas vergonhas. Muitas vergonhas. Eu não reconhecia a minha mãe. E tô falando sobre isso provavelmente porque minha mãe chega no próximo sábado, né? Ela continua morando nos Estados Unidos. Para quem acompanha mais de perto aqui sabe que desde que meu pai faleceu, ela tem feito um movimento de vir para o Brasil, ficar mais tempo no Brasil. Então agora, desde a enchente, foi maio de 24 quando ela foi embora, né? Ela ficou 4 meses aqui. Aí deu a enchente, ela teve que ficar uns dias a mais porque o aeroporto fechou, enfim. Para ela voltar para os Estados Unidos, a gente teve que levá-la até Florianópolis para pegar um voo de lá. E aí ela saiu do Brasil dizendo que ela não voltava mais, não sabia quando voltava, né? Bem assim. E aí agora ela tá vindo. E pela primeira vez, gente, a minha mãe vem e disse que vai ficar até julho. Porque ela quer ficar pro meu aniversário. Eu faço aniversário 7 de julho. E desde que eles foram morar nos Estados Unidos em 1998, são quase 30 anos, são 28 anos esse ano, ela nunca mais passou um aniversário meu comigo, né? E eu sempre tive uma dor muito grande da minha mãe nunca me escolher. Né? Escolhe as minhas irmãs, escolhe o meu irmão, e eu nunca sou escolhida. E eu sou a filha mais velha. Só que era algo que eu achava assim, isso tá resolvido, né? Não vou mais me preocupar com isso. Que a última vez que teve ela e meu pai no Brasil, em 2022, e que depois em setembro meu pai faleceu, o meu irmão disse que ia pra lá, bem no período que eles iam vir pro Brasil. E ela disse, não, a gente não pode ir porque teu irmão vem pra cá, não sei quem. E meu pai disse assim, eu vou porque eu preciso ver a minha filha. Eu não tinha o visto, enfim, toda uma outra questão. E meu pai sempre me escolheu. E a minha mãe nunca me escolheu. E meu pai disse, não me importa, mulher, tu fica aqui recebendo teu filho, eu vou pro Brasil ver minha filha e meu neto. E aquilo me magoou muito, sabe? O meu pai tinha um senso de urgência, né? Meu pai sempre que podia vinha ao Brasil, não era tão seguido quanto a gente queria, mas né, a cada 2, 3 anos eles conseguiam vir. Mas meu pai aquele ano tinha um senso de urgência também, né? Claro que a gente não sabia que 9 meses depois ele ia falecer, né? Mas assim, eu recebi esse presente. Mas a minha mãe nunca disse assim, eu vou ficar por ti. E desta vez ela disse, eu estou indo. E a pretensão é ficar 6 meses. Eu só vou embora, eu só volto para os Estados Unidos depois do teu aniversário. Gente, a minha criança interior, aquela parte de mim que estava esperando uma vida inteira, 50 anos, né? Seria escolhida, foi escolhida. E não foi algo que eu pedi, foi algo que veio dela, do coração dela. Então, e eu vou chorar. Porque olha como a gente vai curando essas relações, né? Eu vou fazer 52 anos. E tem uma parte minha que tá extremamente alegre porque a minha mãe escolheu ficar até o meu aniversário. Então, a gente... E não é consciente, gente, assim, isso veio pro meu consciente, né? Mexe na gente, algo que tá lá no fundo e mexe, exatamente. É exatamente isso, né? Vai mexendo.
Então, assim, quando eu olho assim, nossa, eu achei que eu tava bem resolvida com tudo isso. Claro que foi algo que não foi um gatilho de dor, foi um gatilho de alegria. Mas muitas vezes ela fala frases que me mexem no meu gatilho de dor. A filha mais velha muitas vezes fica tentando compensar a ausência do pai. Bom, eu fiz mais do que isso, né, Cris? Eu ocupei lugar de pai, de mãe, de todo mundo. Por muito tempo, né? Mas enfim. Então, minha mãezinha está chegando e ela também está se curando. Né? A minha mãezinha está se curando também, graças a Deus. Fazendo terapia, trabalhando as questões dela. Hoje eu já consigo muito mais separar o que é meu, o que é dela, né? E tá tudo certo. Vamos lá. Né? Mas é um dia de cada vez. Eu sei, gurias, que os meus próximos 6 meses aqui eu vou ter desafios. Por quê? São quase 28 anos vivendo longe. Desde que o meu pai morreu, nós, enquanto irmãos, a gente tá aprendendo a lidar com a mãe também. Todos nós. E a mãe aprendendo a lidar com a gente sem a figura do pai, né? E desde a morte dele, a gente está passando a conviver mais também. Né? Existe uma proximidade maior. E aí é física e mesmo online, né? Porque agora a gente liga e fala só com ela. Antes ligava e falava com ele, muito mais com ele do que com ela, né? Agora não, agora é tudo pra ela. Né? É tudo pra ela. E ela também se sente um pouco perdida ainda com toda a atenção, com tudo o amor, com todos os cuidados só pra ela. Ela não sabe lidar muito bem com isso também. Então a dinâmica da família mudou e tá todo mundo reaprendendo. Então eu sei, ontem a gente estava conversando porque ela, olha só, né, terapia, mas para vocês entenderem um pouco, né. Domingo a minha irmã mais nova tava lá, porque a Fofa é a pessoa, né, que assumiu tudo. A Fofa não casou. Então ela vivia muito em função do pai e da mãe, agora vive muito em função só da mãe. E ela estava na casa da mãe arrumando a mala. E daqui a pouco elas começaram a se desentender. E eu estava no portal conversando com elas. Eu disse, bom, tá na hora de eu desligar, né? Porque a coisa tá ficando, o ruído tá ficando grande. Daqui a pouco vai sobrar pra mim, né? Antes eu me metia, gente, como irmã mais velha, a pessoa tentava, né, organizar a vida de todo mundo. Agora eu entendo assim, ó, isso não é meu. São as duas. Elas precisam se entender. Né? Desliguei. Aí ontem tava a mãe, eu tava conversando com a mãe, falei assim, depois a Fofa me mandou pedir desculpa, não sei o que, mas isso, mas aquilo, mas não sei o que, mas não sei o que, mas... Eu disse, mãe, desentendimentos acontecem, isso é família. Vai acontecer, eu disse, a gente vai começar a conviver, daqui a pouco a gente vai discordar de alguma coisa, né, ao longo desse... Porque é difícil a gente discordar sobre alguma coisa quando a gente tá falando à distância, assim, sem intimidade, nada. Mas no dia a dia, isso vai acontecer. E a minha mãe, muitas vezes, tem uma criança muito birrenta dentro dela. Ela não pode ser contrariada. Às vezes ela tá conversando com a gente, ela não quer ouvir a opinião da gente, ela só quer desabafar. E eu custei pra entender isso. Ela não quer saber o que eu penso. Ela só quer que eu escute. E eu tenho que respirar fundo e não fala nada, não fala nada, não fala nada. Porque ela não quer saber a minha opinião. Se eu falar o que eu penso, vai dar briga. Porque ela não consegue ainda dialogar comigo, né? Ou com os outros, assim, ok, eu respeito a tua opinião, mas essa é a minha. Ou a partir da opinião do outro, repensar a sua posição também. Não. Mas eu tentei, gente, eu dei murro em ponta de faca. A última vez que ela veio pro Brasil, a gente brigou feio por conta disso. Até que ela gritou pra mim com todas as letras, tu acha que tu é melhor que eu?
E eu sei que tu é melhor que eu, porque eu sou uma M. Aí, sabe, opa, eu disse, o que eu tô fazendo? Ela é minha mãe, ela não é minha cliente, ela não é minha amiga que tá pedindo a minha opinião, que quer me escutar, porque eu tô orientando, que eu tô guiando. Ela é minha mãe. Mas eu precisei escutar, gente, com estas palavras. Tu acha que tu é melhor que eu. E tu é melhor do que eu sou. Eu sei disso. Mas, tipo, eu não quero te escutar. E eu disse, opa, o que eu estou fazendo? Mas percebem que mesmo a gente sendo trabalhada, fazendo um monte de coisa, a gente faz isso? E por isso a gente precisa estar no momento presente, percebendo os sinais, as coisas, ouvindo o outro. Quando ela gritou isso pra mim, né? E eu tentava explicar, mas mãezinha, quanto mais eu dizia mais mãezinha, não foi isso que eu quis dizer, pior ficava a coisa, até que ela extravasou e gritou aquilo pra mim. E eu... Tá bom. Tá bom. Eu te vejo. Eu sinto a tua dor. Mas a dor é dela, não é minha. Certo, gente? 9h36. Vamos fazer nosso Ho'oponopono, que senão a gente não vai. Cris, muito obrigada, né? A Cris escreveu que a abundância da cura invada a casa da gente. Que assim seja, assim é. Assim será. Tenham água, gente, por favor. Tá? Tem uma aguinha aí do lado. Água é vida. Deixa eu tomar mais um pouco antes de começar. Quem tem japamala, pegue seu japamala. Quem não tem, não tem problema, vai ser guiado por mim. A meditação é guiada, né? Mas quem tem o japamala, até para começar a praticar, segurar o seu japamala. Nesta pontinha do japamala, a gente conversa com Deus. Beijão, Cris. Fica com Deus aí pra vocês. A gente conversa com Deus. Eu acho que a parte mais importante de toda a prática do Ho'oponopono é essa conversa com Deus. É quando a gente abre o coração, né? Pra Deus, pro universo, pra Oxalá, como queiram chamar, né? Mas assim, a gente abre o coração pra Deus e esvazia sem vergonha. Deus sabe tudo, os nossos guias sabem tudo que acontece na vida da gente, mas a gente precisa se ouvir. Muitas vezes a gente precisa se ouvir e por isso a gente conversa com ele. E aí depois a gente solta repetindo, conta a conta, as frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos lá então, fechem os olhos. E vamos respirar 3 vezes de forma lenta e consciente, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Quanto mais lento e profundo tu conseguir fazer, mais tu vai acalmando o teu corpo, acalmando o teu coração, acalmando os teus pensamentos. Mas tu diz pro teu corpo, tá tudo bem, nós estamos seguras, corpo, tá tudo bem, nós estamos bem. Desacelerar é preciso. Tá tudo bem desacelerar. Tá tudo bem não se sentir ansioso, agitado. Tá tudo bem. É divino, é permitido a gente acalmar. Deus, Pai, Mãe, Filho, todos em um.
Divino Criador, Criadora de tudo que é. Nesse momento eu peço luz para minha vida, luz para toda a humanidade. Ilumina os nossos corações, Pai. Ilumina os nossos pensamentos, as nossas ações, para que a gente alinhe mente, coração e ação. E limpa, Pai, em cada um de nós a camada que a gente está pronto para ser limpo. Camada de dor, de sofrimento, de mágoa, de culpa, de ressentimento. A camada de medo que nos impede de deixar ir embora tudo aquilo que a gente acha que ainda faz a gente pertencer a algum lugar. E esse lugar é um lugar de sofrimento. Ilumina os nossos corações, Pai, para que a gente entenda que para pertencer a gente não precisa sofrer, que a gente pertence a Ti, pertence à vida, pertence ao amor, à paz, à tranquilidade, pertence ao perdão, à gratidão, à coragem de ser quem nós somos, livres. Ensina cada um de nós, Pai, a acolher quem nós já fomos, quem nós somos e quem nós ainda seremos. Ensina cada uma de nós a integrar todas as nossas versões, sem preconceito, sem medo, honrando quem nós já fomos, quem nós somos e quem nós ainda seremos, transformando a dor, a luta, o julgamento, o preconceito em amor, em alegria, em leveza. Que hoje eu possa abrir mão, Pai, de quem eu já fui, para que eu possa ser cada dia mais. Eu não preciso mais ser a durona, a inflexível, a 100%, a boazona, a que tem sempre razão. Que hoje eu entenda que tá tudo bem quem eu já fui, mas que neste momento da minha vida eu posso ser mais flexível, que eu permita que o erro faça parte da minha caminhada, que ele me ajuda a ajustar a rota, a evoluir e a crescer. Que eu permita e me permita dizer alguns nãos. Não, isso não me serve. Não, isso não faz sentido para mim. Não, isso eu não quero. Sem dar tantas explicações. Simplesmente porque não ressoa comigo. Que eu me abra para dizer muitos sims para a vida. Quando eu não tenho certeza se vai dar certo, de qual é o próximo passo, para que eu me abra para as novas e infinitas possibilidades. E se eu tiver medo, Pai, que eu vá com medo mesmo. Que a energia do primeiro raio, do raio azul, da coragem,
ela se instale em mim, no meu chakra cardíaco, fortaleça a minha chama trina, para que eu vá mesmo com medo, eu siga. Que a chama dourada do segundo raio se instale no meu coração e fortaleça a minha chama trina, para que eu tenha sabedoria e humildade para ouvir, falar e calar, inclusive para me retirar. E que a chama rosa do amor divino se instale na minha no meu chakra cardíaco e na minha chama trina, fortalecendo ainda mais essa chama, para que o amor que respeita, principalmente a mim mesma, ele esteja presente na minha vida. O amor que respeita quem eu já fui, quem eu sou, quem eu ainda serei, e que transborda esse respeito para todas as vidas que se aproximam de mim. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 Respira fundo, solta o ar. Solta o peso do corpo, solta a tensão.
E a gente vai seguir com a outra face do Ho'oponopono. Entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito, 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 agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Respira fundo, solta o ar. Vem voltando no teu tempo. Respira fundo. Abre os olhos. Toma tua água. Me digam se estão bem. Respira fundo. Deixa só essa energia, sabe, de calma, de gratidão ficar contigo. De paz, né? Porque é sobre isso. É entregar nossas vidas. Confiar que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Aceitar o que a gente recebe.
e agradecer. Tá sempre tudo certo, gente, mesmo quando parece errado. Lembrem disso. Às vezes a gente só não tá enxergando, né? Porque a gente enxerga só uma cena, a gente não enxerga o filme. E aí a gente quer controlar, né? A gente entrega, a gente confia e a gente não aceita. Certo, queridas, meus amores? Até semana que vem. No mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Beijo, fiquem com Deus. Namastê.